Olá, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para partilharmos um pouco da reflexão sobre o Santo Evangelho desse domingo. Onde o Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho é um evangelho que traz passagens conhecidas, né? E Jesus fala que nós devemos renunciar a tudo, a qualquer coisa, a qualquer bem que para nós seja caro. Ele cita família, amigos, pai, irmãs, filhos, bens materiais, para segui-lo. A multidão que se encontrava seguindo Jesus, acompanhando Jesus, poderia muitas vezes achar que Jesus se tratava ali de um líder popular, uma pessoa que seria uma pessoa que traria vantagens deles estarem juntos, que falava coisas que eles gostavam de ouvir, mas que era uma coisa assim que a gente está junto, seguindo a onda, e vou seguir como se fosse uma coisa só fácil, uma coisa que fosse só trazer benefícios, que não fosse agregar nenhum tipo de dificuldade. E Jesus se vira para eles e fala: olha, para ser meu discípulo, você deve renunciar a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, sua filha, seus bens. Enfim, Jesus quis mostrar ali que seguir a Deus, que seguir a Jesus e seus ensinamentos não seria um mar de rosas, não seria tão simples, não seria tão fácil. Que devemos seguir a Deus carregando a nossa cruz, tomar a nossa cruz de cada dia e seguir. Jesus quer dizer que nós devemos colocá-lo no seu lugar em nossas vidas, no lugar mais alto, em primeiro lugar. Jesus, hora nenhuma, quer dizer para a gente que a gente não deve amar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve buscar construir a nossa vida, conquistar também os nossos bens materiais. Todos nós precisamos para fazer o nosso dia a dia acontecer, para prover para a nossa casa, para os nossos. Não, mas ele quer dizer que a gente deve se afastar de tudo o que está tirando o lugar dele em nossas vidas. Que ele deve estar à frente, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Que ele deve estar à frente na minha vida de qualquer bem material, de qualquer busca material. Que eu devo buscar em primeiro lugar segui-lo, estar com ele, que muitas das vezes isso pode ser custoso. Que se eu tiver que decidir entre seguir a Deus e um pai, uma mãe, um filho, um bem material, eu devo escolher seguir a Deus. Quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia tão corrido, a gente não deixa as coisas desse dia a dia, as aflições, muitas vezes os problemas, ou os compromissos mesmo, tomarem um pouco o lugar de Deus e deixamos só aquele restinho do dia, quando a gente já está bocejando para dormir. Muito mal, às vezes reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e dorme. Nós devemos colocar a Deus sempre em primeiro lugar. E Jesus diz que nos momentos de dor, de aflição, nós também devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele também fala nas parábolas sobre ser precavido. E é uma forma também de dizer
que nós, para alcançarmos o reino de Deus, o reino dos céus, devemos nos precaver aqui na terra, colocando Jesus em primeiro lugar, colocando Deus e seus ensinamentos em primeiro lugar. Ele fala, olha, se você vai construir uma torre e não senta e calcula, você começa fazendo e depois falta tijolos, falta material e todos vão zombar de você falando lá, ele começou construindo e não conseguiu terminar. Ele fala dos exércitos que vão para a guerra e estudam os adversários e vê, se lá tem 1000 para lutar e eu estou indo com 500 ou com 100, peraí, talvez não dê para eu conseguir, então vou mandar um mensageiro para tentar negociar a paz. É ser precavido para depois não ter o problema. Da mesma forma, aqui na terra, nós devemos ser precavidos buscando o reino dos céus, buscando a vida eterna ao lado de Deus. Como? Colocando Jesus sempre em primeiro lugar. Então peçamos a Deus sabedoria, discernimento, fé, para que nós sempre possamos ter Jesus como nossa meta, nosso alvo e colocar sempre a Deus no seu devido lugar, que é o primeiro lugar em nossas vidas, para que um dia possamos estar juntos dele na vida eterna. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a curtir, a compartilhar, a enviar para um amigo, para um parente, a nos ajudar o nosso canal a crescer, para que a gente possa continuar levando a mensagem da Palavra de Deus cada vez mais longe. Até a próxima!